Vamos conversar sobre um ponto bem realista. Como operar no mercado financeiro para quem tem uma vida corrida, né? A grande verdade é que a maioria das pessoas que se interessa pela bolsa não tem como ficar 6 horas por dia na frente de uma tela. A gente tem trabalho, tem família, tem conta para pagar. O tempo é, sem dúvida, o recurso mais precioso. Cada minuto ali, olhando o gráfico, é um minuto a menos para todo o resto que importa. E ter essa rotina, essa vida, não é um defeito, de jeito nenhum. É simplesmente a realidade da maioria. Estamos falando de uns 95% das pessoas que chegam no mercado. E não tem nada de errado com isso. Aliás, reconhecer essa condição é o primeiríssimo passo para uma jornada que seja de fato mais inteligente e sustentável. Agora, vamos entrar num tópico um pouco polêmico. A indústria do mercado financeiro muitas vezes insiste em vender uma história que é muito sedutora, mas que pode ser bem perigosa. Vamos desconstruir um pouco essa narrativa. A história que a gente sempre ouve é a mesma, né? Aquela de que, para vencer de verdade, a pessoa tem que largar tudo, virar day trader de carteirinha e passar o dia inteiro olhando gráficos piscando na tela. E vendem isso como se fosse o ápice da liberdade. Só que essa ideia de caminho único é uma mentira que pode custar muito, muito caro. E aqui a gente vê bem esse contraste, sabe? De um lado, o mito, as promessas de liberdade, de controle total, de ser o único jeito de ter sucesso e aquela tecla que batem sempre: disciplina é tudo. Do outro lado, a realidade nua e crua, um estado de alerta que não acaba nunca, um formato que simplesmente não se encaixa na vida da maioria e, o pior, uma narrativa cruel que bota a culpa do fracasso no indivíduo e não no método. É que os custos do day trade vão muito além do dinheiro. Ele drena tempo, consome uma energia mental absurda e abala a saúde emocional com aquela montanha-russa diária de estresse e euforia. E para completar, exige um controle emocional que, vamos ser sinceros, é quase sobre-humano. A maioria das pessoas, por serem humanas, simplesmente não conseguem manter. Bom, isso nos leva a um conceito fundamental: a diferença crucial entre algo ser possível e algo ser viável. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Tentar fazer day trade com uma vida atribulada é exatamente isso: correr uma maratona de sapato social. O problema não é a capacidade do corredor, de jeito nenhum. O problema é o equipamento, que é totalmente inadequado. O método de operação tem que, obrigatoriamente, se encaixar na rotina de quem opera. Então, só para deixar bem claro, possível significa que algo pode ser feito. Sim, day trading consistente existe, mas viável é outra história. É algo que pode ser feito pela pessoa, com o tempo que ela tem, com a energia que ela tem, com os recursos que ela tem. Essa distinção muda o jogo completamente. E quando a gente olha os números, fica ainda mais claro. A taxa de sucesso consistente no day trade gira em torno de 10%. Mas olha, isso não acontece por falta de talento ou de inteligência, não. É porque o método exige uma dedicação e uma estrutura de vida que a esmagadora maioria das pessoas não pode dar. E reconhecer isso não é fraqueza, é um sinal de inteligência. Certo. Então qual é a solução? Vamos falar sobre o swing trade. Importante, não como um prêmio de consolação, mas como uma escolha estratégica inteligente para quem tem uma vida real. A diferença é gigantesca. No swing trade, as operações duram dias, até semanas, não minutos. A atenção que se exige cai para 1 ou 2 horas por semana. O nível de estresse nem se compara, é drasticamente menor. E o foco muda daquele ruído frenético do mercado para os movimentos que realmente importam, os movimentos reais de preço. Esse gráfico aqui deixa tudo muito visual. A taxa de sucesso do swing trade, que fica ali entre 45% e 55%, é de 4 a 5 vezes maior que a do day trade. Pensa bem, isso pode ser literalmente a diferença entre o fracasso e o sucesso de alguém no mercado. Mas, para mim, o maior benefício não é nem estatístico. É algo muito mais valioso. É a liberdade. Aquela liberdade que o day trade, ironicamente, acaba roubando da maioria das pessoas. Olha como a rotina do swing trade é sustentável. Uma análise tranquila pela manhã, o envio das ordens e pronto. Depois, a pessoa vai viver o dia dela. Trabalho, família, academia. À noite, uma revisão rápida, sem aquela ansiedade toda. É esse tipo de rotina que cria consistência a longo prazo. Isso me leva a outro mito bem comum, né? Aquela imagem do trader com 10 monitores e uma cadeira gamer de R$ 5.000. Será que precisa disso tudo para ter sucesso? A resposta curta e grossa é não. O que cria consistência é o método. As ferramentas, os monitores, a cadeira cara, isso tudo dá conforto, mas é só acessório. Quem fica esperando o teu cenário perfeito para começar, acaba nunca começando.
Para a gente ir fechando o raciocínio, vamos reformular toda essa narrativa e focar no que realmente importa. O caminho para ter resultados que se sustentam é, na verdade, bem lógico. Tudo começa com a viabilidade. Se a pessoa escolhe um método viável, ela consegue repetir esse método. E é a repetição que constrói a consistência. E adivinha, é a consistência que gera os resultados. É uma corrente. Então, a grande mensagem é essa. Se já houve frustração com o trading no passado, talvez, mas só talvez, o problema nunca tenha sido a falta de talento ou de disciplina. Talvez o problema sempre foi estar jogando o jogo errado para a própria vida. E para encerrar, fica essa reflexão aqui. Mudar de estratégia não é sinônimo de desistir. Na verdade, é um sinal de amadurecimento. É escolher o que funciona para a própria vida e não o que o mercado de ilusões tenta vender. É sobre alinhar a estratégia de mercado com a estratégia de vida. A pergunta que fica é: qual jogo faz mais sentido para você?